Olá, boa tarde a quem já está chegando por aqui. Eu sou a Flávia Cortes e vou fazer uma live agora entrevistando o escritor Luiz Antônio Aguiar pelo grupo de pesquisa Enlige, que é um grupo de pesquisas da UERJ em literatura infanto-juvenil, com coordenação da professora Regina Micheli. E a gente costuma fazer esse encontro ao vivo na UERJ. E agora, peraí que o Luiz Antônio está entrando aqui. Deixa eu aceitar aqui o Luiz. E agora estamos, né, com a quarentena, estamos fazendo assim a live pela internet. Então, Luiz, seja muito bem-vindo. Opa! Tudo bem bom? com você? Tudo. Que Pessoal da ótimo. UERJ, a professora... Como é o nome da professora de novo? Regina Micheli. Regina Micheli, a professora Regina. Prazer estar falando com vocês todos aí do Enlige. Bom, prazer estar de novo aqui com vocês. Que ótimo. E aí, o que você conta? Bom, um prazer te receber. A gente te recebeu aqui já uma vez, foi um sucesso, por isso você está aqui novamente. Vamos para quem já te viu aqui, vamos falar de outros assuntos, né? E eu queria, não sei, já posso começar as perguntas? Você quer falar alguma coisa antes? Eu quero falar alguma coisa. Nesse final de semana eu também tive uma live, eu comecei falando isso e eu acho que a gente tem que ressaltar, infelizmente, não é a coisa mais alegre do mundo, não é uma coisa alegre, né? Quer dizer, ressaltar o sentimento de consternação por todas essas vítimas dessa pandemia, mais de 22 mil pessoas, 22 mil famílias, ou às vezes famílias que perdem 2, 3 membros, quer dizer, transmitir aqui os nossos sentimentos, os nossos, a nossa solidariedade, a nossa, sei lá, é parte da gente que está assim, é parte da vida da gente e eu não posso afastar de mim a sensação de que se essas pessoas estivessem sendo bem cuidadas, num país mais justo, num país com uma saúde pública decente, que não haveria esse número todo de vítimas. E, enfim, a gente está precisando mudar muita coisa nesse país, mas para vocês, Com certeza. olha, o carinho, a solidariedade. E vamos falar de literatura, então. Sim, Quem né? sabe, Porque quem sabe trazer um pouco de ar aí para esse verdade. momento, né? Mas eu acho que essa consternação ela tem que ser manifestada. Eu acho que todos nós aqui compactuamos com esse teu sentimento, estamos todos, né? Pelo menos as pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que estão todas seguindo as diretrizes, todo mundo quietinho dentro de casa, de quarentena. Não é à toa que estamos aqui numa arte, live. Né? Numa live, né? Sim. Numa live. Quer dizer, nós estamos participando, nós estamos querendo contactar com as pessoas, querendo abraçar, querendo falar com elas, mas dentro de um esquema assim que dê proteção a essas pessoas. Fique em casa, tome todos os cuidados, proteja a tua vida, sobreviva, você é precioso. É importante a gente muito importante repetir isso, Luiz. Dos nossos entes queridos, né? Cada vez que a gente põe uma máscara, eu tenho uma coleção de máscaras aí. Eu estou aqui na minha casa, então não sou de máscara, mas a gente está. Eu uso até para pegar o jornal ali na porta da casa, que leva um banho de álcool assim tremendo. Não sei como ele já entra meio grogue. Mas enfim. Mas tem que ser. Tem que ser. Todos os cuidados. Vamos à literatura, sobrevivamos. então. Sobreviver. Vamos à literatura. Pode fazer. Vamos lá. Bom, uma coisa que eu queria muito ter te perguntado na outra live, não deu tempo, porque infelizmente o Instagram só dá uma hora pra gente. Foi rápido. Sim, mas foi bom. Deu vontade de quero mais, por isso você está aqui novamente. O que eu queria te perguntar é a respeito de uma das grandes polêmicas do meio literário, que é sobre as adaptações de clássicos. E há quem defenda, né? Há quem condene. E isso é sempre discussão nos meios, assim, com escritores, com ilustradores, e eu acho que com ilustradores, com editores, mas eu acho que principalmente com professores. E assim, eu vejo que as pessoas às vezes não sabem bem o que pensar, o que achar, não chegam a uma conclusão. E eu queria saber qual é a sua opinião a respeito disso, das adaptações literárias. Olha, eu acho que há casos e casos para a gente pensar. Por exemplo, eu não faço
adaptações que a gente fala, tem vários tipos de adaptação. Por exemplo, quando você adapta por uma outra linguagem, adapta um romance para um filme, isso já é outra coisa, adapta para histórias em quadrinho. Mas nós estamos falando realmente daquelas adaptações em que você pega um livro menor, quer dizer, você vai adaptar aquele texto grande, aquela obra grande, para um livro menor, um livro que tenha um ritmo assim mais acessível à garotada, não adulterando a história, mas tentando fazer um certo corte, um certo, né, uma certa decupagem diferente nas cenas. Eu sou a favor das boas adaptações, aquelas adaptações assim. Sou e faço adaptações. Já fiz várias adaptações. Você vê, há tempos de leitura diferentes dependendo da cultura, dependendo da sociedade, né? Tem um momento na obra O Idiota, de Dostoiévski, onde entra um personagem e ele está no meio de uma festa e diz: olha, para todo mundo a festa, eu vou aqui ler uma carta para vocês, mas não se preocupe, a carta vai demorar 1 hora só. E ele lê a carta do suicídio dele, né? Que ele vai ter a carta de despedida. E é 1 hora. Agora, você imagina no nosso tempo, que a gente aperta o enter não funciona, e a gente aperta, assim, neuroticamente. Quer dizer, há um tempo diferente de narrativa. Então, você pode fazer uma adaptação. Eu sou favorável àquelas adaptações que busquem a essência do personagem, o melhor do personagem, os melhores momentos, que reproduza assim o estilo, a fala, a ambientação, mas que possam sintetizar. Moby Dick é uma obra monumental, maravilhosa, linda de se ler, mas ela tem 2 volumes, sei lá, não sei quantas páginas. Eu tenho um original aqui em 2 volumes, tem um original em inglês, mas enfim, tem Don Quixote também, né? Don Quixote, mas 2 volumes. 2 volumes até que foram Don Quixote escritos em épocas diferentes, mas no caso do Moby Dick, é porque é volumoso mesmo. E aí, de repente, há uma quantidade enorme de páginas falando da história das baleias, quer dizer, falando de baleias, de como são os veleiros, descrevendo a pesca da baleia. Isso talvez, hoje em dia, naquele tempo era um dado exótico, era um dado para levar o conhecimento das pessoas. Hoje em dia talvez seja uma coisa diferente, até porque aqueles veleiros não existem mais, aquele tipo de pesca de baleia, graças a Deus, não existe mais. Não é nem mais bem-vinda, né? É muito mais... Então, há todo um confronto entre um personagem ali, o Ahab, e a baleia, e aquela tripulação, então, que é muito mais importante hoje em dia de levar em conta. Então, você pode fazer uma adaptação cortando uma série de aspectos técnicos do que seria o veleiro, do que seria o navio baleeiro, né? Porque ele já não existe mais. Sim. E colocar a história dentro de um volume de páginas e um ritmo de narração em que o garoto tem acesso a essa leitura. Então, você está trazendo grandes obras, grandes personagens, aquilo que cativou a população, toda uma população para a leitura, para um momento atual, para um momento acessível ao garoto. Eu acho isso extremamente válido. E você acha que tem um momento exato para que o jovem leia? É café. A minha aqui também, ó. Diga. Você acha que tem algum momento exato para que o jovem seja apresentado a obra original? Ou isso depende de cada leitor? Isso pode ser feito na escola? Você acha que não? O que você acha? Eu gostaria que as escolas tivessem essas obras originais ali acessíveis. Porque, quem sabe, o garoto está interessado em ler um David Copperfield, a garota está interessada em ler um Orgulho e Preconceito, o garoto está interessado em ler um Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Enfim, eu gostaria que elas tivessem, eu acho que tem que ter acessível. As obras têm que estar ali na biblioteca. Agora, o momento de leitura é um momento, sei lá, é um momento, às vezes, de espírito, do momento de vida, das leituras que a pessoa fez anteriormente. Eu acho que isso quem vai ditar é a garota. Eu acho que o interesse, você já jogou a isca, já fisgou, já cativou para um personagem como o Robinson Crusoe, já cativou para um personagem contra o Gulliver.
deixa essa semente, ela tem força. Esses livros, eles não são imortais à toa. É porque eles trazem, de fato, alguma coisa que está lá no fundo da gente, que a literatura é isso. A literatura, principalmente as obras imortais, são aquelas que calam lá no fundo da gente. Agora, eu falei que eu tenho restrições parciais, que tudo depende, porque, por exemplo, eu não faria uma adaptação de um livro de Machado de Assis, um romance de Machado de Assis. Eu não faria, pelo menos por duas razões. Eu acho que a gente tem um acesso direto à língua portuguesa e à maneira de escrever de Machado, que é muito rico, e porque os romances de Machado de Assis, na verdade, não são tão grandes. Os romances de Machado de Assis, na verdade, tecnicamente falando, eles são novelas. Sim, sim, sim. Então, não são aqueles catatais assim que o garoto não tem acesso. Não, ele teria acesso. Mas talvez ele não tenha acesso a começar a leitura de Machado de Assis por um romance. Por que não começa por uma crônica? Por que não começa por um crônico, por um conto? E ganha o ouvido para a sintaxe, o coração assim para a maneira como Machado abre a alma dos personagens, né? Expõe para você a alma humana, você fica assim esbugalhado de ver a alma humana assim exposta em carne viva para você. E isso tem a sua força para atrair você para o original. Então, não, e a obra... E a obra do Machado, os romances de Machado, permitem diversos níveis de leitura, né? Então, um leitor mais maduro vai ter um nível assim, de entendimento muito mais profundo daquela leitura, mas o que não impede um leitor que é ainda iniciante, né, em romances, não aproveitar, não apreciar a obra do Machado, né? E tem isso, ela é escrita em português, então a gente pode ter uma apreciação de um outro nível de leitura que ver no estilo em que Machado escreveu. É um estilo extremamente especial, até para o momento dele. Ele tentava um português brasileiro. Tinha gente que no tempo de Machado de Assis criticava ele por escrever com pobreza. Ele era escritor considerado pobre. Ele não tinha aquele ímpeto assim de ser erudito e tal. Se você pega Machado de Assis e compara com o contemporâneo, Raul Pompeia, o Ateneu de Raul Pompeia, parece que são países diferentes, culturas diferentes, momentos diferentes, e são contemporâneos. É verdade. Porque Machado escrevia para tentar ser popular. Sim. Então, eu acho que há clássicos da literatura brasileira que não vale a pena adaptar. Agora, você pega um Dom Quixote, como você falou, quem sabe não vale a pena dar uma acelerada em algumas cenas, porque o mundo mudou. A cultura da gente mudou, a visão do mundo, a visão do tempo, a visão do ser humano diante do tempo mudou. Aí a adaptação, para mim, é totalmente válida. Eu sou apaixonada por Dom Quixote, né? E quando eu era adolescente, eu ganhei os 2 volumes, né? Com as ilustrações do Gustavo Doré, da minha avó. E minhas filhas, ainda muito pequenas, eu queria mostrar para elas. E assim, porque eu descobri Dom Quixote vendo desenho animado quando era criança. Foi assim que eu descobri, e minha avó que falou, mas é um livro. E aí depois eu li a adaptação primeiro, depois li o original. E aí eu resolvi. Minhas filhas estavam com 8, 10, 12 anos por aí, porque elas têm 3 anos de diferença. E eu resolvi mostrar assim, eu mostrei o original, que é com essas ilustrações belíssimas. Mostrei as ilustrações, falei do ilustrador. Dá para ver aquela ali, ó, na parede? Ah, tô vendo. Sim, que linda. Tô vendo, Rocinante. Com Rocinante, com Dos Santos Pança do lado. Eu tenho uma coleção de Don Quixote. Aqui do meu lado tem um marionete Don Quixote. Ai, que bacana. Vários Don Quixotes espalhados pela casa. Eu sei da tua paixão, maior que a minha, com certeza. Mas aí eu fiz... Eu sou louco mesmo, eu adoro. Sou louco por Don Quixote. É maravilhoso. Você já adaptou Don Quixote, não foi? Já fiz uma adaptação do Don Quixote. Tentei pegar o espírito que eu vejo no personagem, eu tentei pegar a essência do que o escritor, para mim, tentou passar. É claro que são leituras, né? Tudo passa por interpretação, mas aí, se não fosse, não seria literatura, se não passasse por uma interpretação de leitura. Não é? E tentei fazer uma obra acessível a um menino, a um garoto, a uma garota, a uma menina. Quer dizer,
trouxe eu li também primeiro uma adaptação. Eu li a primeira adaptação minha, eu acho que foi Don Quixote para crianças, do Monteiro Lobato, não é? Sim. E depois eu li o original ao longo de 2 anos. Porque eu ia lendo, aí li outra coisa no meio, ia lendo, li outra coisa no meio. E não é uma história assim que a gente possa dizer que é fácil de ler. Não é um romance fácil de ler. Primeiro, romance moderno, né, que se pode falar, e é feito de episódios, de soma, de encadeamento de episódios. Enfim, não me afastou da literatura ter lido muitas adaptações quando eu era criança, inclusive de Monteiro Lobato. O Luiz, só voltando rapidinho para o Machado de Assis, porque muita gente aqui falou que, né, fez comentários aqui sobre o Machado, e eu sei que é uma unanimidade assim, de paixão popular no meio, né, que a gente Sim. convive. Mas você falou disso que não acha bacana a adaptação do Machado, mas acho que as editoras não lançam mais o original, aquela linguagem foi modificada um pouco. Mesmo em editoras que tentam manter o máximo, ainda tem, não chega a ser uma adaptação, mas tem uma modernização da linguagem. Tu acha que a gente devia ler o original mesmo, só com aquelas revisões do Machado? Eu acho que devia. Eu sou até contrário a essas correções ortográficas. Eu acho que é uma tolice você ler Machado porque está pela ortografia atual. Quer dizer, é uma exigência do governo, do sistema educacional, então as editoras têm de cumprir. Mas eu acho que ler o Machado da forma original tem a sua riqueza, Sim. tem a sua estranheza também, eu também prefiro. A sua peculiaridade, né? Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui. Bom, em algum lugar aqui eu tenho, por exemplo, um dicionário, que é o dicionário de Moraes. Tá aqui no corredor, então não vou até lá. São 2 volumes, que é o dicionário que a edição que Machado usava, né? É a 7ª edição do dicionário da língua portuguesa. Peraí, deixa eu dar uma... Nossa, que bacana! Tá aqui, ó. Tá vendo esse velhinho aqui, ó? Dá para ver ou tá escuro? Dá pra ver. Passou já, mas deu para ver. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Estamos vendo o teto. Não estamos vendo. Não, tá aqui, ó. Mas a gente viu rapidinho. Tá aqui. Quer dizer, esse dicionário do Moraes Estante maravilhosa. Essa edição é maravilhoso, né? A edição que o Machado, não sei se deu para ver alguma coisa. Não, deu para ver. Você procurou esse livro, caiu nas suas mãos, não foi? Não, eu consegui. Eu procurei, eu soube que o Machado usava o dicionário de Moraes da 7ª edição. Eu soube através de pesquisa, saí procurando em sebos, não encontrava. Teve uma vez que eu encontrei, mas não tinha dinheiro, aí corri para casa, no que voltei, um outro escritor que mora aqui perto tinha acabado de passar e levou. Mas aí, finalmente, eu fui à casa de uma amiga, na festa de casamento da minha filha. Eu fui à casa da amiga dela, onde foi feita a festa, no alto da Tijuca. A menina se chama Carolina, você vê a coincidência, o mesmo nome da mulher do Machado. E eu vi ali o dicionário, eu implorei, eles me venderam o dicionário. Então, às vezes, você pega assim, eletricidade. Sim, tinha que ser seu. Pois tem uma estranheza, tem uma beleza de ver isso. Então, eu acho que não tem sentido de você dar uma outra escritura ao Machado, né? Não é um escritor difícil, não escreve difícil e tem essa coisa assim do pitoresco da grafia da época, que eu acho interessante. Agora, é claro, para você conquistar leitores, vale tudo. Se você realmente, na tua escola, acha que eletricidade vai afastar o leitor, coisas em vez de coisas, manda ver. Mas eu acho tão bacana. Manda ver coisas, eletricidade. Quer dizer, isso não é o fundamental em Machado. Sim, claro. É apenas um saborzinho a mais, assim, que a garota, um dia cresce, quem sabe? Vai ser um maluco que vai atrás de um dicionário desse.
obrigatoriedade de ler Machado para fazer prova de vestibular. O que você acha? É terrível porque em alguns, a não ser que a prova seja muito bem feita, que tenha uma abertura muito grande, o ruim de um troço desse é que ela pode fechar algumas questões. Você imaginou se algum maluco agora resolve perguntar se o Capitu matou ou não matou Bentinho? Desculpa, Traiu? matou, não. Traiu? Porque matou, eu estava pensando, Traiu. matou a obra, o maluco matou a obra, eu fazer uma pergunta dessa, eu já misturei as mãos. Traiu ou não traiu o Bentinho? Aí o garoto vai, aí numa múltipla escolha, traiu mais ou menos. Não traiu, traiu. Não traiu, mas devia ter traído, que é a resposta que geralmente eu dou. Não traiu, mas devia ter traído. Entendeu? Então tem algumas coisas em Machado. A Quincas Borba, o título se refere ao cachorro ou ao filósofo? Não sei, mas do jeito que estão as coisas, né? Do jeito que está. Nós temos um ministro da Educação tão ligado assim à erudição, né? Inclusive, o discurso dele é de uma erudição fantástica. Quem sabe não resolve. Bota no Enem perguntas fáceis. Bota aí o cachorro. Eu quero saber. É o cachorro ou o filósofo? Não, eu acho que tem que parar o Enem. Não é a hora do Enem agora. Acho que tinha que pensar nisso mais para frente, na verdade, né? Eu acho mais que, história. Pensar, tem coisas mais interessantes. Então, eu acho que esse negócio de interpretação, e principalmente através de perguntas muito objetivas, ele pode tirar. Primeiro, é arbitrária a resposta, o certo e errado, totalmente arbitrária. O leitor pode ter uma resposta totalmente dele, criativa, profunda, baseada na leitura e muito válida. Eu fico embaraçadíssimo com a pergunta dessa. Eu acho que, em princípio, tira e tenta ver, sei lá, que o garoto faça uma apreciação, talvez rápida, do romance, o que ele achou, o que ele sentiu, e se avalie assim a profundidade em que ele foi a obra. Mas isso é um sonho nosso, né? Pois é. Mas a gente chega lá. Vamos devagarzinho, quem sabe, né? Tem muitos professores aí muito engajados e que os professores me dão esperança. Sim. Os professores, sim, professores, coordenadores de sala de leitura, são idealistas para ser educador nesse país, para participar da educação. Ainda mais agora, pô, vão pagar o pato, vão ser eles os que vão ter salário congelado. Que coisa! Quer dizer, a crise toda é criada e quem paga o pato? Os professores, os médicos. Felizmente. O que é isso? Salário congelado até o final do ano que vem? Por que até o final do ano que vem? É triste, né? É terrível. O país está difícil. É triste, Luiz. Mas a gente está aqui com você ouvindo essas coisas maravilhosas sobre literatura, fazendo a gente refletir. E eu estou gostando muito. Queria mudar um pouquinho o assunto. Porque, bom, você é meu amigo na vida real, não só virtual. E a gente tem conversado. E tem uma coisa que você tem falado muito, que eu não entendo muito bem, não sei se as pessoas aqui conhecem o tema, que é a literatura planetária e futurista. E aí eu fico muito curiosa com esse tema, você tem falado algumas coisas, e eu queria primeiro que você explicasse para mim, para a gente aqui, acho que muita gente não sabe o que é literatura planetária e futurista, e o que você tem feito a respeito disso. Porque esse interesse, assim, é um interesse novo, é uma coisa que você já vem pesquisando, fazendo há muito tempo. O que vem por aí? O que vem por aí, eu só falo no livro, principalmente hoje em dia, a gente só pode falar no livro depois que ele está aqui na mão, né? Porque as coisas são tão inseguras em termos de mercado editorial. Antigamente, contrato assinado valia, agora nem isso, né? Não, aí antes a gente falava, quando tiver contrato assinado. A editora vai ter que se comprometer, salvo vírus, salvo infortúnios. Sim. Mas, enfim, talvez seja um termo que eu use num termo melhor. Eu não quero falar em ficção científica, porque eu acho que ficção científica é alguma coisa do tipo que faz o Asimov, por exemplo, em que ele pega conceitos estritamente científicos e desenvolve esses conceitos científicos numa ficção. Mas há toda uma imaginação de um garoto... Fala nisso até dia 25, hein? Dia 25 de maio. Dia da toalha, não é hoje? Dia do quê? Dia da toalha. Homenagem aí a
ficção científica, não é? Ah, eu não O sabia. Mochileiro das Galáxias. Eu não Mas, sabia. enfim. Mochileiro das Galáxias vai por aí. Mas olha só, olha, nós temos, é porque as pessoas às vezes dão pouca atenção para isso. Quando eu era, olha, o Alex já está respondendo assim, sim, claro, vamos, né? Olha só, quando eu era garoto e estava no colégio, eu estudei em colégio de padre. Era até mais ou menos pecado, ou pelo menos os padres viam com certa desconfiança, não tinham certeza se era pecado ou não, a gente perguntar se existiriam planetas fora do sistema solar. Mas existem outros além desses planetas? Hoje, a cada dia que passa, a gente descobre 1, 2, 3, 4. Quer dizer, depois que em 1990 foi lançado o Hubble para o espaço, começou a botar imagens assim e se colocou um universo totalmente diferente, muito maior, com muito mais possibilidades, com coisas estranhas às teorias que a gente estava. Eu acho que a pessoa... Por exemplo, o que o Júlio Verne fez, o que a H.G. Wells fez, a pessoa tem que ter uma imaginação também apontada para o futuro. No Brasil, a gente dá muito valor, e eu acho que tem que dar, a literatura mais tradicional, baseada na cultura popular, baseada na cultura indígena, tudo isso é fantástico, é perfeito. Agora, para nos ligarmos ao planeta, para a gente não ficar apenas focado, localizado no local, né? Há todo um avanço em termos de engenharia genética que a gente não sabe até onde vai levar a medicina. Há todo um avanço em termos de descobertas espaciais que a gente não sabe até onde vai levar a compreensão do universo. Aliás, nem se fala mais em universo, se fala em multiverso. Exato. Muitos universos, né? Quer dizer, há possibilidade de dimensões paralelas, de universos paralelos. Tudo isso está sendo levado em consideração na ciência. Então, eu acho que uma literatura que explore essa imaginação, que, eu não vou dizer preparar, mas que aponte a gente um pouco para pensar no futuro, nas coisas boas que podem vir do futuro, pelas descobertas da ciência, pelos avanços da tecnologia. Né? Então, é isso que eu falo. Isso é uma literatura que vem me interessando muito, cada vez mais. Uma literatura que explore essa questão do multiverso, das dimensões paralelas. Por exemplo, há uma expedição marcada para ir para o planeta Marte em 2033, tripulada. Há uma expedição. Se você quiser se inscrever como candidato, você pode se inscrever. Não, obrigada. Eu também não sou muito afim, não, mas estou fora. Mas quem sabe? Meus netos, talvez, queiram passar as férias em Marte. Então, será que a imaginação não pode preceder a esse universo? A gente não ser tomado tão de surpresa. Hoje mesmo, se um cara do Brasil, esse Brasil brasileiro aqui, fosse parar num dos centros mais avançados do mundo em termos de tecnologia, ele já ia se sentir meio perdido, porque você já não tem mais dinheiro, você já não tem nem mais cartão de crédito, tudo é feito pelo celular, pim, pim, pim. Tem robôs que atendem. Isso eu não estou falando de ficção científica. Tem robôs que atendem as mesas nos restaurantes, nas lanchonetes. Você sabe aquela coisa da gente, por exemplo, que os nossos pais olhavam aquela maquininha do banco e ficavam pensando assim, meu Deus, que coisa é essa? Aquela exclusão. Nós estamos muito excluídos dos avanços que estão sendo feitos no mundo hoje. Imagina essa questão assim de pensar o futuro. Pensar que o futuro pode descobrir fontes de energia não poluentes. Enfim, eu falo de uma literatura que aponte também para essas coisas, para a gente valorizar essa nossa inserção no planeta, essa nossa inserção, pelo menos essa nossa beliscada no futuro. Eu acho que isso também é importante. Literatura com as nossas fontes populares, fontes indígenas, fontes afrodescendentes, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é importantíssimo. A gente não pode negar que todo mundo nessa terra é mestiço, todo mundo nessa terra é mulato. Né? No fundo, todo mundo é mulato. Eu sou descendente de um libanês com uma italiana, cearense com paulista, no cearense tem português. Não tem sangue puro nenhum aqui. Não tem sangue puro nenhum aqui. Né? Então, tudo isso é maravilhoso, mas é importante também a gente pensar para frente.
É isso, beliscar o futuro, imaginar. Então, esse tipo de literatura eu também, não é a única, mas também estou interessado em fazer e tenho feito. E tenho conseguido, em alguns lugares, que aceitem esse tipo de originais. E quem sabe, né, se o mundo, Opa! dependendo do mundo, quem sabe o que vai sair por aí. Mas Eu tenho coisas aceitas em editoras, mas que eu maravilha! Mas não tenho, saiu mas nada ainda, né? não, porque estamos todos em home office, todos em casa. Ninguém sabe de coisa nenhuma. A gente É. tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência para isso. Graças a Deus, meus livros que já estavam editados continuam vendendo. Eu vendo bem na internet, continuo vendendo. E teria vários lançamentos, mas Sim. Pintou um vírus na nossa vida. Aliás, dois. Um, né, mundial e outro que vem de Sim. Brasília. Então, aí fica complicado. Mas essa literatura que você tem escrito, futurista, você falou que não é especificamente ficção científica apenas, não é isso? Se eu entendi? Porque entra um lance de imaginação. Eu acho que a gente entra, por exemplo, quase que na borda, ou talvez até, por exemplo, mais para um Ray Bradbury, que imaginava também, porque existe até na ficção científica essa divisão, a hard e a Sim. soft. Hardcore, A sim. hard seria aquela tipo a que escreveu que segue a ciência, a astronomia, no limite astrofísica, ao pé da letra. Sim, no limite sim. da ciência, extrapolando Que um eu pouco curto ao muito, que por sinal. o que Sim. eu também, Asimov, contato do Carl Sagan, se bem que tem momentos ali que ele ensina, tem aulas de física no meio que são um porrezinho também. Dava para fazer uma adaptaçãozinha de contato, uma boa. Mas eu adoro física, mas não no meio do romance, para parar a ação para dar uma aula de física é meio complicado. Pêndulo de Foucault, aí ele vai explicar. Não, peraí, cara. Não, eu acho que tem que gostar de física, tem que entender um pouco de física para gostar da hard, senão física, não cola. astronomia, eu leio tudo quanto é revista possível. Sim. Descoberta, eu estou na parte de ciência no jornal, sou super fã, adoro aquele negócio. Quer dizer, Nossa, tem o meu lado nerd bem desenvolvido. Né? Então, teria a parte hard, que seria aquela que não extrapola tanto assim, que seria mais para Asimov e bem para contato do Carl Sagan, e teria a parte soft, que seria um Ray Bradbury, ou quem imagina... Que é mais o que você tem feito, não é isso? Mais o que a minha é mais por aí e talvez até também com um pouco mais... Eu acho que é mais literatura, né, Luiz? Aí vai mais pela literatura mesmo. Mais pela literatura, Sabe mais que pela tá me história. lembrando? Essa conversa está me lembrando muito ali lá do Edgar Allan Poe, lá daquela época, final do século XIX, né? Com o cientificismo, com o naturalismo, em que as pessoas também, os escritores, os artistas em geral, se voltaram para aquela ciência que estava explodindo ali com tantas descobertas e surgiu muita literatura na ficção científica. Então, ali o Edgar Allan Poe no horror, mas no terror, mas também com muita coisa ali O Júlio Verne. Júlio Verne, sim. O Júlio Verne, o que eu costumo dizer é o seguinte: você não vai dizer que o Júlio Verne era um profeta. Eu não diria isso, que ele imaginou as coisas que aconteceu. Sim. Mas muita coisa que ele disse virou realidade, né? Ele imaginou o submarino lá. Vamos pensar por um outro lado. Por exemplo, no mundo Viagem à Lua, sim. O que dispara o projétil é um super canhão. É uma coisa cabível na época. Um super canhão dispara um projétil que vai para a Lua, perde um pouco, mas se ele era para pousar no Mar da Tranquilidade, que não é um mar, é uma cratera na Lua. Em 1969, no dia 20 de julho, o Neil Armstrong dá o primeiro passo do homem da Lua, onde? No Mar da Tranquilidade. Aí você pode pensar, evidentemente, é um pensamento lindo. Puxa, o Júlio Verne previu onde que o ser humano iria pisar. É o contrário, né? Talvez ele tenha formado, e olha como é importante esse negócio de apontar para o futuro, de beliscar o futuro. Talvez ele tenha formado todos aqueles cientistas que trabalhavam no projeto,
aposto, todos eles leram Júlio Verne. E quem sabe as influências que tinham na cabeça dele de Júlio Verne de cumprir aquelas visões do Júlio Verne em termos de ciência material. Quantos deles na hora... Bom, onde é que a gente vai botar esse foguete para pousar? Olha, só tem um lugar, tem que ser no Mar da Tranquilidade. Isso estava já na cabeça deles desde o Viagem à Lua. Então, sim, Júlio Verne, de repente, jogou na cabeça das pessoas o futuro, a possibilidade, sim, de conquistar o futuro. Não é que ele adivinhou, ele formou cientistas, exato, formou pessoas com capacidade. Isso, para mim, é muito mais lindo, é muito mais humano, é muito mais literatura isso. Exato, exato. E muitas das invenções que a gente tem hoje, o laptop, o celular, aquele primeiro celular, né, flip, esqueci como chama, que abria e fechava, foi inspirado em Jornada nas Estrelas, que o cara tirava assim. Exato, era o você diz, puxa, isso não vai vai existir nunca. Sim, mas esses cientistas se inspiraram lá, eram fãs do Star Trek, né, Jornada nas Estrelas, e criaram. Mas isso que você me lembrou desse momento lá do passado, do século XIX, mas ao mesmo tempo eu acho que essa época que a gente está vivendo é muito mais rica. Da nossa infância para cá, da sua infância, da minha infância para cá, o desenvolvimento tecnológico, científico, foi muito grande. Vai se acelerando. Está cada vez mais vai se acelerando. Exato. Porque nem a gente, né, consegue acompanhar, não é mesmo? Às vezes a gente pega uma criança e ela sabe muito mais do que a gente já. E a gente fica ficando para trás. Eu costumo dizer que a criançada hoje em dia ela não nasce mais com cordão umbilical. Elas nascem com um plug USB. Sim. Porque não é possível. O meu neto, ele pega... Eu não sei o que tá... Ele pega... Nunca viu o aparelho para gravar. Tá aqui, vovô começa a me ensinar. A minha neta também. A minha neta é minha produtora. A minha neta é minha produtora. Ela que produz meus vídeos. Então, ela agora nós estamos isolados e meus vídeos até não podem contar com a produção. Mas ela fica me orientando pelo telefone. Faz assim, papapá. É a minha produtora. É natural para eles, né? Com 12 anos, a pirralha. Com 12 anos. Nossa, né? Que bacana. Com 12 anos, você bota qualquer máquina na frente dele, qualquer dessas engenhocas, ele, num instante, ele decifra aquele negócio. Está na ponta dos dedos já. É muito rápido. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. É muito rápido. Luísa, eu queria fazer outra pergunta também, que não deu tempo na outra semana. Nós lançamos um livro juntos, não um livro juntos, mas nós tivemos um lançamento juntos com outro escritor, Caio Ritter, né, acho que em 2011, se eu não me engano, em Porto Alegre, na editora Edelbra, uma coleção de livros. Né? Eu tinha o meu livro, você o seu livro, Caio Ritter o dele, que a coleção se chamava Medo. E isso me lembra muito... E eram histórias assim com esse ambiente de medo, de horror, de terror. E a sua era a que mais tinha essa pegada de terror, que era uma história de lobisomem, Soneto das Trevas, se eu não me engano. E além desse livro, eu sei que você tem uma pegada nessa do terror também. Como é que é isso do terror na tua vida? É mais o terror, é mais o horror? Ou é o terror mesmo que você curte? Terror. É aquela coisa assim que entra na alma. Não é coisa de susto. Porque eu digo assim, Jason, o boneco Chuck, é aquela coisa que você abre uma gaveta, o cara salta lá de dentro, te enfia uma facada. Aí você leva um susto. Aí sai do cinema, tá tudo. Não, é o terror. É aquela coisa que ao mesmo tempo tem uma sedução, você se sente tentado e ao mesmo tempo tem um medo danado daquilo te contaminar. Eu curto isso e eu curto isso também a partir do meu amor pela literatura clássica. Grandes livros da literatura clássica foram feitos dentro do gênero do terror. Por exemplo, Drácula. O Drácula, para mim, é um personagem original do Bram Stoker, de 1896, se eu não me engano. Eu não me lembro direito o ano. 96, 97, alguma coisa assim. O Drácula, para mim, é um personagem à altura de um Don Quixote. Né? Então, é um personagem totalmente inumano. Ele olha para você assim como você fosse um saco de sangue ali para pôr você quentinha, manter o sangue quentinho, não coagulado, pronto para o consumo, é só enfiar o canudinho e tal, não sei o quê. É inumano. Ele olha para você como um Velociraptor sexy.
porque, ao mesmo tempo, ele te tenta. Tem no livro todo um lance sensual, uma sensualidade que ele passa na mordida, no olhar, na presença dele em cena. Então, o terror começou a me atrair por causa da literatura clássica de terror. Depois eu comecei a descobrir que os grandes escritores do terror contemporâneo, por exemplo, Stephen King, quando a gente fala de terror, eles são totalmente inspirados na literatura clássica. O próprio Stephen King, ele é um professor de literatura clássica, né? Quer dizer, os grandes inspiradores dele são o Bram Stoker. Ele, aliás, tem o melhor livro, o Stephen King, o melhor Drácula fora do Bram Stoker, que é A Hora do Vampiro. Um Drácula, um vampiro fantástico, mas com toda aquela inumanidade, com toda aquela caracterização, totalmente inspirado no Drácula. E ele assume isso. E Edgar Allan Poe, várias das tramas. O Iluminado, por exemplo, tem muito a ver com Edgar Allan Poe e muitos outros. Então, essa ligação minha, tanto da literatura pop, do ritmo, da técnica da literatura pop, da capacidade de seduzir o leitor, de agarrar o leitor, de usar ganchos para fazer ele ler, com aquela fome de ler, e, ao mesmo tempo, a consistência dos personagens, dos enredos da literatura clássica. Essa ponte entre uma literatura assim, da segunda, já do último quartel, provavelmente do século XX, e do século XIX, essa ponte entre esses dois momentos da literatura, isso criou em mim uma paixão muito grande pela literatura de terror. E outra coisa, isso é uma coisa, Luiz, que você faz com maestria. Eu, como sua leitora que sou, eu vejo isso, não é só uma coisa de fala, porque tem escritores que a gente vê que ele fala, mas você vai na obra e você não consegue ver aquilo. E você não, exatamente. A gente consegue ver isso na tua obra, você consegue fazer isso com maestria, e fazer esse gancho com o leitor, esse envolvimento, de deixar a gente louco para virar a página, sabe? Mas... E essa jogada com os clássicos também. Então, mas tudo que você está falando aí, para quem não te conhece aqui, tá na tua literatura. Tá, mas é por causa dessa influência que eu tenho. Da literatura pop de um lado e da literatura clássica do outro. Quer dizer, você não tem, às vezes, um personagem tão consistente na literatura na literatura, por exemplo, da metade do século XX, quanto os personagens de Charles Dickens. Né? Aqueles personagens consistentes que você, sei lá, David Copperfield, não sei o quê. Agora, mas você pegando isso e juntando com o ritmo da literatura pop, você tem, sim, novelas fantásticas, como são as novelas do Stephen King e outros também, que escrevem um terror com personagens, com trama e com aquela coisa assim de mexer você por dentro. Sim. De tocar em cordas ocultas. Isso, para mim, também me atrai muito no terror. Você se define pelo que você ama no mundo, ou você se define também por aquilo que lhe dá medo. Qual é o teu terror? O meu terror máximo talvez seja alguma coisa parecida com o Cemitério dos Mascotes, o Pet Cemetery, do Stephen King. Né? É o meu terror máximo. É perder os entes queridos. É o meu terror máximo. Ler aquilo ali me apavora. Ler aquilo ali toca numa corda profunda. E eu acho que esse terror, quando a gente alcança, a gente faz a pessoa se conhecer. E que é o fundo da literatura. Discutir a vida da gente, discutir os sentimentos da gente, discutir o que está oculto dentro da gente. Quer dizer, eu acho que por isso eu tenho essa ligação com o terror, porque eu acho que é uma literatura que desvenda o ser humano. Luiz, como outras. Marcelo está perguntando aqui quando é que você vai oferecer uma oficina de literatura de mistério e terror. Você já ofereceu várias, não foi? Acho que eu já fiz algumas. Eu Tem tenho, que fazer mais. Tenho... Marcelo Pimentel, ilustrador. Tá bom, muito obrigado. Amigão, muito obrigado. Vamos ver, né? Quando voltarem aí as coisas. Eu tenho uma oficina de criação de exercícios literários que eu estava dando, já estava na 5ª, 6ª edição, sempre com turmas lotadas. Já tinha uma turma lotada e começava uma fila de espera, já tinha que abrir outra turma lá na Cátedra Unesco de Leitura. Sim. Agora que foi interrompida esse semestre que nós estamos vivendo e que talvez, novamente,
dependendo do que restar do Brasil quando a gente voltar, né, dos dois vírus, né, o de Brasília e o do mundo, o que restar do Brasil pode ser que isso seria um tema maravilhoso. Eu sempre dou oficinas de leitura oficinas de criação literária em que a gente parte da leitura. Então Sim. vamos aprender com os grandes mestres, com o que eles fizeram de melhor. O que já fizeram, sim. Com o que tem de melhor ali nesse tipo de literatura. Se você quer aprender, você olha o que o grande mestre fez e vamos tentar daí desenvolver você. É mais ou menos o meu método de exercício de criação literária. Exato, muito bacana. Eu tenho várias perguntas aqui para você. Eu queria saber também sobre... Bom, você está falando de terror, né? Não finalizei. Você tem algum livro que você possa indicar para a gente ler, assim, seu? Olha, o Soneto das Trevas... essa tua pegada. O Soneto nas Trevas, da Délbra, é um dos meus livros mais fortes em terror. Eu tenho um de terror que mistura um pouco com comicidade, quer dizer, um livro que tem muito a ver com o Fantasma de Canterville, que é um terror à parte, né? O Oscar Wilde fez um terror que tem tudo do gótico, só que é uma história cômica também. E eu fiz um... Qual é esse? Qual o título desse? O meu é Memórias Mal-Assombradas de um Fantasma Canhoto. Ah, eu não li esse. Maravilhoso. É da editora Saraiva Somos. O Sonetos das Trevas é da editora Délbra, né? Sim. Aquele que nós temos juntos, na mesma coleção, é da Délbra. Então tem aí 2 livros, tem também uma coletânea que eu organizei para melhoramentos, 1 e 2, góticos, 1 e 2, né? Porque essa literatura clássica de terror também é chamada literatura gótica. Tem toda uma história. Eu gosto muito de fazer arqueologia da literatura, arqueologias literárias. Esses estudos, essas comparações que eu faço, as ligações, eu chamo isso de arqueologias literárias. Então, a literatura gótica é como se chama também a literatura de terror, e eu organizei 2 antologias para a editora Melhoramentos de contos clássicos da literatura gótica. Se chama Góticos 1, Góticos 2. Eu acho que por aí já tem um começo. Já tem alguma coisa. Já tem bastante coisa. Bastante coisa, super bacana. Você falou muito aí da literatura pop, que eu sei que é uma paixão sua também, e você já falou bastante coisa sobre o pop, mas o que eu queria saber de você é o que você pensa daqueles críticos que falam que a literatura pop, ela não é literatura, que geralmente não, fica no mundo à parte, é como se fosse assim... Eu perdi a palavra agora, né? Uma literatura que não é tão conhecida, tem nichos de leitores específicos, assim. Então, e muita gente diz que isso não é literatura, isso vai passar, e não é o que a gente vê, né, na prática. Mas toda onda de literatura vai e volta, né? Alguém faz poemas parnasianos hoje em dia, que eu saiba, estão em falta, né? E já houve assim, toda uma onda a respeito de sonetos parnasianos, alguém faz. Não existe, né? Graças a Deus nós somos perenes no mundo. Agora, eu acho que a gente tem que ver cada literatura por aquilo a que se propõe. Se você pega uma literatura a partir de 1920, dos anos 20 do século 20, uma literatura de vanguarda, ela tem um propósito em relação ao leitor, que é de surpreender o leitor. É o propósito de estranhamento, do leitor ler aquilo e não se envolver emocionalmente, ter uma apreciação absolutamente racional, porque aí, segundo eles, teria uma apreciação absolutamente estética também. É um propósito válido e essa literatura produziu grandes coisas maravilhosas. Nós temos aí Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, nós temos tantos e tantos escritores que produziram coisas lindas. Agora, a literatura pop, não é à toa que ela tem essa ponte, essa ligação com a literatura clássica, ela não visa o estranhamento, ela não visa afastar o leitor, racionalizar o leitor, ela visa o envolvimento. Ela visa envolver o leitor num momento de fantasia e visa fazer o leitor ter medo numa cena de terror, rir numa cena engraçada, se sentir apaixonado ou lembrando alguma paixão numa cena de amor. Então, esse lado assim do envolvimento é o que liga o pop ao clássico e deixa no meio essa literatura de vanguarda. Mas se você for tentar analisar a literatura pop ou a literatura clássica
pela ótica, com os critérios da literatura de vanguarda, você vai achar uma porcaria. A Virginia Woolf, ela descia a ripa no Robert Louis Stevenson, da Ilha do Tesouro e do Médico e o Monstro. Achava uma literatura asquerosa, ela e o marido dela e toda a turma dela. São romances maravilhosos da Virginia Woolf. Só que você tem de ver que eles tinham um critério, uma lupa de análise totalmente diferente. Então, para eles, o Robert Louis Stevenson era realmente um nojo. Você vai pegar aqueles personagens assim da Virginia Woolf, que são personagens no meio da bruma, que mal se é difícil até de você visualizar. Eles são personagens tem uma lindeza nisso muito grande, mas eles são personagens que você tem que decifrar no meio de uma bruma de angústia, de dilemas que você às vezes não entende muito bem. Compara isso com um John Long Silver, o piratão da Ilha do Tesouro, que você sente até a nhaca do sovaco dele quando o cara entra em cena. Sente o cheiro daquela coisa que não, da Virgínia não é assim, com certeza. Não dá. Então, e engraçado que eles tinham um olhar de editor também, né? Porque o marido da Virgínia era editor também, ela também colaborava, então eles tinham outro olhar também. Sim, ele detestava Robert Louis Stevenson e toda a turma dela do Bloomsbury, do clube de Bloomsbury, detestavam. E escolheram Robert Louis Stevenson, não sei eu porquê, para baixar a porrada em cima dele. Era inveja, porque era da editora concorrente. Pode ser. Isso sempre existiu. Pode ser. Mas isso sempre existiu, mas tem esse lado assim de você tentar analisar uma literatura A com uma lupa B. É como você tentar usar um óculos que não tem o teu grau. Exato. Entendeu? Então, desvalorizar a literatura pop, porque é uma literatura que atrai os leitores, que seduz os leitores, que vai atrás dos leitores, que persegue os leitores. Machado de Assis também fazia isso. Machado de Assis escrevia histórias no Jornal das Famílias, na Revista das Famílias, em jornais populares. Ele escreveu o tempo inteiro crônicas. Ele começou publicando assim, né? Os folhetins. Sim. Os folhetins e tal. Quer dizer, ele, continuando uma linha de José de Alencar, ele tinha essa ideia assim de buscar leitores, criar leitores para uma literatura feita no Brasil. Muito bacana. Luiz, nosso tempo está acabando. A gente tem um pouquinho ainda. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém que está participando aqui sobre quer perguntar histórias em quadrinhos, eu também faço, minhas histórias em quadrinhos. Eu trabalhei a vida inteira também com histórias em quadrinhos. Sim, você também pode falar o que você tem vontade de falar. Porque é outra vertente também. Eu trabalhei no estúdio Disney, eu aprendi a ler, em parte, com Disney. Meu pai me ensinou, foi me dando coisas e trazia revistinhas. Então, eu trabalhei muito tempo com histórias em quadrinho, fazendo roteiros do Sítio Capão Amarelo, roteiros para o estúdio Disney. E, hoje em dia, eu faço adaptações de clássicos da literatura brasileira para histórias em quadrinho. Quer dizer, eu tento jogar com aquela linguagem. O cara, quando escreveu um Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele nunca imaginou que ia ter um visual em torno daquilo. A gente tem que jogar com uma linguagem que tem a ver, inclusive, com considerar que parte da história é contada pelo visual, que os diálogos têm que ser sintéticos. Então, eu gosto... Você falou aí da peça do Stephen King, e todos os livros dele foram para o cinema, né? Absolutamente todos. É verdade. Então, essas adaptações... Que tem uma literatura visual. Bastante visual. Bastante visual. Mas isso também de certa forma, uma característica da literatura pop de hoje. Ela já tem na cabeça a visualidade. Mas o Machado não tinha. O Machado descreve a Casa Verde, lá de Itaguaí, no Alienista, e não fala em barras. Quer dizer que as janelas não tinham barras? Eu pensei nisso. Não tinha barras. Pensei nisso. Não tinha barras, ele não fala em barras. Parece que era uma casa comum, que não tinha segurança nenhuma. Um casarão. Ele até descreve um casarão, mas acho que realmente ele casarão, não fala. Assim, se fosse escritor hoje, ele ia descrever essa coisa. Porque ele tem os mínimos detalhes. Tem. E a gente, quando foi fazer, eu e César Lobo, o César Lobo desenhando aquela maravilha, aquela festa,
é uma festa visual, ele transforma Itaguaí num desfile de escola de samba alucinado. É maravilhoso, é lindo. Aí uma hora a gente embatucou, por exemplo, com isso, mas é a Casa Verde. Como é que a gente faz? Bota a barra na janela? Se botar a barra, não tinha barra. Mas tem que pôr, porra. Como é que os caras vão fugir Não vão fugir, né? Da coisa. Tem barra. Mas só que, evidentemente, o Machado não estava nem aí para isso. Quem é que ia visualizar a Casa Verde? Não era, Sim, era outro raciocínio. Então, quando você faz histórias em quadrinhos... E há quem diga que ele é realista, né? E há quem diga que ele é realista. Ele é realista, é realista. O primeiro livro realista dele é um em que o cadáver se levanta da tumba e conta a sua história. Pois é. Porque realismo, né? Não faz sentido. Então, é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, você pega uma coisa como essa e diz assim, bom, enfim, é outra cultura. É outra cultura. Não é apenas um outro momento, é uma outra cultura. É uma outra era que a gente está vivendo. Luiz, temos 3 minutinhos só e eu queria que você desse uma dica. Se você, para alguém que esteja vendo a gente aqui, que queira ser escritor, esteja começando, o que você diria para essa pessoa? Ler. É aquela óbvia, né? Que todos nós, quando vamos em colégio, você, eu, todo mundo aqui, todos os escritores que têm essa vida mambembe de correr colégios, correr eventos do mercado literário, você entra numa biblioteca você está ali com um tesouro, um patrimônio de décadas, séculos, milênios de investigação da alma humana, do ser humano, do comportamento humano, dos mistérios humanos. Então, você deve procurar na biblioteca, na livraria, aqueles títulos que mais te atraem e que você... Você quer escrever o quê? Você acha que... Procura algo perto de um mestre. Eu acho que não tem coisa melhor do que você observar como um grande mestre fez aquela cena, fez aquela história, construiu aquele enredo, montou aquele personagem, compôs aquele personagem. Olha os mestres, como fala, os grandes mestres. Não estou falando só dos antigos, estou falando dos atuais. Vê como é que um grande mestre escreveu. Então, ler, sem dúvida nenhuma, é o principal para quem quer escrever. Eu acho que é o maior erro até de escritor iniciante, que às vezes ele fica tão empolgado em publicar que ele quer só escrever, vira a noite escrevendo. E aí, quando a gente pergunta, mas o que você está lendo? Geralmente me perguntam sobre literatura infantil e juvenil, né? E aí pergunto, o que você está lendo desse tema que você escreve aí? Quem é que você admira? E a pessoa não leu. Então, ela acha que ela... sei lá, tira da imaginação e só. E não lê quem já fez antes. Assim, né? Não, a literatura ela é, na verdade, uma transmissão muito material. Você, antes de ser escritor, você é um leitor. No mundo dos livros, esse mundo que está aqui, a gente se apaixona por alguns escritores. Aliás, se você lê Come Porque Sou Romancista, de José de Alencar, é uma autobiografia dele, de leitor a escritor, fantástica, um dos seus documentos mais raros e mais... Come Porque Sou Romancista. E mais ricos da literatura. Ele fala que as grandes leituras dele eram Walter Scott, né, com Sarah Ivanhoe, era o Fenimore Cooper. Não sei. O último dos moicanos, Fenimore Cooper. Não sei quem escreveu. O último dos moicanos. Quer dizer, o Dumas, com os Três Mosqueteiros. Quer dizer, aí você... Então é nesse mundo que você se apaixona por determinados tipos de livros e, quem sabe, alguns desses apaixonados um dia vão se tornar escritores e, certamente, quando eles se tornarem escritores, eles vão escrever. Olha como Júlio Verne criou cientistas. Pois bem, quem sabe, quando esses apaixonados leitores se transformarem em escritores, eles vão escrever histórias para entrar nessas prateleiras. Na verdade, é uma transmissão muito material e muito bonita, muito humana, onde a grande obra cria o leitor se transforma em escritor, que escreve grandes obras, e por aí vai. O Instagram está mandando a gente terminar, Luiz, desculpa. Aos milênios. Bom. Tá pedindo para terminar aqui, tá mandando mensagem que vai me cortar. 20 segundos, Luiz, um beijo, obrigada. Olha, um beijo, protejam-se. O grande ato de rebeldia da gente hoje é sobreviver.
muita literatura, vida para todos mundo. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado. Contagem regressiva. Beijo, obrigada.